Nós vamos oficializar a nossa reunião desta noite. É com muita alegria em meu coração que aqui presente nos encontramos na casa do Senhor em busca do nosso aprimoramento espiritual. Eu apresento as minhas saudações, cumprimentando a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com esperança que essa paz possam encontrar em cada coração, acompanhado com as virtudes preciosas de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. São uma oportunidade especial para nós deixarmos os nossos lares para estar aqui na casa do Senhor, para alimentar o nosso espírito. Para nos darmos início à nossa reunião, nós vamos fazer uma oração. Eu convido por gentileza todos que se encontram sentados se colocarem em pé em sentido de oração. Nós vamos orar. Senhor Deus, nosso boníssimo e onipotente Pai Celestial, a quem nós muito amamos e adoramos. Ó Pai, nós como parte dos Teus filhos, aqui os encontramos reunidos neste tabernáculo santo, convicto esta fé apostólica. Viemos com convicção aqui buscar para nós o alimento para o nosso espírito, porque sabemos que aqui é a casa do Senhor, aonde nós reunimos em irmandade, na presença do Teu Divino Espírito, na presença de santos e anjos que o Senhor já enviou do alto céu para tomar parte dessa solenidade. Sabemos que aqui nós contamos com a presença de profeta, de apóstolo, bem como a presença do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, e tão quanto a Tua presença, santo e querido irmão Aldo. Por isso, com muito júbilo em nossa alma, queremos nos adorar e glorificar o Teu santíssimo nome, mas alimentar o nosso espírito com as bênçãos, com as virtudes que emanam sobre esta igreja, através desses santos poderosos. Mestre, Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui na Tua casa. Queremos também neste momento, desde já, agradecer a Senhora Mãe Maria Santíssima. Benditas a Senhora entre todas as mulheres, assim o és conforme foi prometida, pois passado tantos séculos, tem aqui na terra este povo do Teu amado Filho que Te ama, Te adora e Te venera, e nesta oportunidade queremos Te adorar, Mãe, adorar a Senhora Santa Vó Rosa, a escolhida por Jesus para dar a continuidade na obra dele aqui na terra, como Espírito Consolador. Foi Ele que nos prometeu que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro Espírito que falaria em Seu nome. E hoje, através da Senhora Santa Vó Rosa, que tivemos essa oportunidade de todos os mistérios profundos e ocultos do Evangelho desde a fundação deste mundo. Irmão Aldo, o Senhor que nos fizeste compreender o poder dos santos, de Deus, da Santa Vó Rosa, até mesmo da nossa Mãe Virgem Maria. E hoje aqui estamos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor deixou a glória do Pai para estar aqui, acompanhando essa solenidade. Muito obrigado, irmão Aldo. Queremos pedir as Tuas bênçãos, Tuas virtudes, que recaia sobre o transcorrer desta reunião, todo o trabalho da mesa, desde o início até o fim, mas transcorra de acordo com a Sua santa vontade, e que seja elevada ao trono do Pai como um aroma suave. Por isso, irmão Aldo, agradecemos o Senhor por esta oportunidade e confiando na Tua presença, nas Tuas bênçãos e virtudes que aqui se encontra, eu declaro como pastor da Tua Santa Igreja, declaro essa reunião iniciada, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Apostólica, a Igreja forte que não teme mal.
celestial, levamos nosso estandarte, bandeira branca é a nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Todos têm seus lugares, poderão se sentar. E ainda nós vamos cantar alguns hinos contidos no hinar de nossa igreja. Vamos cantar o hino de número 80, Maravilhoso Dia. O dia será quando nós em Jesus aparecer, aos seus anjos ordens dará para os santos da terra recolher e transformados com grande glória, arrebatados, então seremos, cantando hinos de vitória, com o Senhor nos encontraremos, e pelas lutas que horas travamos, servindo o Santo Consolador, tesouro nos céus ajuntamos, e de Deus galardão receberemos. Portanto, com fé e coragem, sigamos com a Santa Forrosa. É grande a nossa vantagem, pois temos o irmão Aldo a nos comandar. Ainda cantaremos de número 88, Avante com os Anjos. Quem vive em santidade, amando a Deus sobre tudo, com muita sinceridade, honrando seu ministério, servindo com lealdade, em tudo sendo exemplo, no trato e na caridade. Avante, pois caminhemos como anjos a nos guardar. A obra do Pai na terra haveremos de consumar. De número 128, a mensagem desta igreja.
32. Vamos lutar. Sem nada jamais temer, empunhando a bandeira da vitória. Vamos enfrentar todo o mal e com Jesus sempre vencer. Jesus é o Santo Comandante e dele temos o poder. Anjos e santos da glória celeste estão sempre a nos proteger. Vamos avante, almas a salvar. Jesus ao Pai prometeu uma igreja fiel e santa, de todo pecado pura e limpa, para ser triunfante e arrebatada aos céus apostólicos. Vamos lutar para muitas almas salvar. Amém. Agora nós vamos ouvir a apresentação através dos irmãos. Componente do coral, o hino intitulado Santos de Grande Alegria.
nós vamos ouvir, através do coral, o hino intitulado Meu Caminho.
E agora, neste momento, eu passarei para o levantamento das contribuições, porque são elas que mantêm a nossa igreja, mantêm a obra de Deus aqui na terra. Nós sabemos que durante o nosso viver terreno, tudo depende do dinheiro para poder se manter. E a Igreja Apostólica precisa do dinheiro para poder se manter. Isso, pagar as suas despesas, como viagem de pastores itinerantes, programas A Hora Milagrosas, reformas, construções, enfim, tudo tem custos, principalmente agora com a ampliação da sede de nossa igreja, porque é necessário fazer essas ampliações. E tudo tem custo muito alto. E a igreja não possui outra fonte de renda a não ser os nossos donativos, nossas contribuições espontâneas que nós fazemos para colaborar com a obra de Deus. Vou fazer a leitura do boletim, que é o boletim interno oficial, do dia 18 de abril, aliás, de 2020. O apostólico deve ser rico em caridade e boas obras. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinava ao seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, faça sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, e que procurem acumular para si mesmos tesouros de sólido fundamentos para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz a paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Forrosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Essa é a verdadeira obra de caridade, e cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que nossa igreja realiza. Daí-lhes fazer a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, estarão acumulando tesouro de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Forrosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos para com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão
que Deus o Pai e Jesus deram a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, que é a de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender esse apelo que fazemos por nossa igreja, porque os fazemos em nome de Deus e dos seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas, mas só podem fazê-los se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Façam seu dízimo, suas ofertas especiais e continuam fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que neste momento difícil, com restrições de reuniões, estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a continuidade da obra e de suas atividades. Continue na medida do possível, enviando suas ofertas, e vamos em oração, sempre suplicar a Deus e os nossos santos pela misericórdia em nos prover novamente com as santas reuniões da Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de nosso Deus, seu Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria, o Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Está aí o apelo feito pelo Conselho Deliberativo de nossa igreja, em prol da igreja. Nós também temos contas disponíveis no Banco Bradesco, Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Constam os números e agências neste boletim. Se os irmãos interessados quiserem fazer anotações, os boletins mesmos terá no quadro de boletim. Irmãos, suas ofertas podem ser feitas através de depósitos nas agências, onde temos contas, e também através das nossas reuniões, porque a igreja, para ela poder se manter, como eu expliquei antes, precisa do nosso apoio, das nossas ofertas, que nós façamos buscando compreender a missão profética desta igreja e contribuir para a mesma, para que possa haver uma expansão, um crescimento. Esses dois santos que foi formado por Jesus, Santa Avó Rosa, o Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo, eles não são só santos nossos. Esses dois santos são universais. Eles são santos para aqueles que vierem a crer e confiar no seu poder e obedecer os seus ensinamentos. Assim como muitos falam em nome de Deus, em nome de Jesus, dizem que crer nele como mestre e salvador. Da mesma forma, a Santa Avó Rosa, o Consolador, o nosso Santo Irmão Aldo, muitos poderiam falar em seu nome. Muitos podem buscar a crer, a confiar, mas se fazer a sua vontade, obedecendo os seus conselhos, logicamente, também serão como os apostólicos. Mas para esses ter este conhecimento desses santos que são universais, precisamos nós, como os adeptos desse santo caminho, que tivemos todo o conhecimento do poder desses santos, tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente muitos, o profeta Santo Irmão Aldo, outros o Consolador, a Santa Avó Rosa. Então, levar ao mundo inteiro o conhecimento desses santos poderosos, que nós tivemos o privilégio e fomos provas do seu grande poder.
seus grandes milagres que operarem em nosso viver cotidiano, ou muitas vezes na nossa família, nos nossos amigos, conhecidos, enfim. Levar ao mundo o conhecimento desses santos poderosos. Mas para isso precisa de recursos financeiros, porque são através das nossas reuniões, são através do programa Hora Milagrosa, do site, na internet, que muitos tomarão conhecimento e muitas vezes poderão fazer parte desta família apostólica. E Deus, juntamente com Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, sonda os corações de cada um dos seus filhos. O amor que os brota dentro do seu coração, a boa vontade em contribuir, o desejo sincero de ajudar a eles. E eles retribuem sobre cada um bênçãos sem medidas, para que possam ter este amor que os brotou em vossos corações, possa perdurar para sempre, ajudando a eles na obra dessa Santa Igreja. Quero deixar que calem em cada coração essas poucas palavras que dirigi aos mesmos. Peço a gentileza em seus próprios lugares. Curve vossas cabeças, irei fazer uma breve oração para a consagração das ofertas. Santa e bendita Avó Rosa, santo e querido irmão Aldo, como pastor da tua Santa Igreja, teu representante, mostrei a cada um dos meus irmãos a necessidade de manter a obra do Senhor aqui na terra, em busca de salvação de muitas almas sedentas da tua graça. Por isso aqui, cada um irão estender as suas mãos, irmão Aldo, para contribuir, ajudando o Senhor, levando avante esta obra apostólica. Em nome do Senhor, irmão Aldo, em nome da Senhora Santa Avó Rosa, Jesus de Maria Santíssima, eu os declaro essas ofertas consagradas para a expansão desta obra aqui na terra. Amém. Acolhimentos na parte do coral, nós vamos ouvir o hino que tem como título Não Negue a Sua Fé.
Cantaremos ainda o hino intitulado O Santo Sucessor.
nós vamos juntos nos meditarmos na mensagem que constam neste boletim. Reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus, o Pai, sempre necessitou de alguém por Ele escolhido para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possam cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, as Escrituras Sagradas do Velho Testamento trazem exemplo significativo de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-lo o caminho do bem e da verdade, com a missão ainda de dar sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana, convertida e arrependida do domínio do pecado. Porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessárias novas revelações para reavivar a fé nos corações. E o que foi cumprido por Jesus, o nosso Senhor, por meio de sua serva, a bendita e santa Vó Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando de seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Através da Santa Vó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e ao mesmo tempo preparou a nossa querida Vó Rosa para ser no futuro o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Vó Rosa como santa vencedora, sua coroação como rainha nos céus, ao lado de Maria Santíssima, foi investida como o Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos dessa serva leal e que também possibilitou que Deus, o Pai, passasse a falar à igreja apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa dos céus, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que possuía, para fim de que pudesse usar essa pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus o Pai, com o seu divino Espírito, e Jesus, o nosso Senhor, já havia tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Vó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com os dons espirituais especiais, a fim de que no futuro pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, a amar ao próximo, e tinha um profundo respeito pela Santa Vó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu, conforme foram determinado pelo Pai. No segundo dia depois que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo, transmitindo-lhes o governo
da igreja, orientando-o em tudo quanto se fazia necessário, para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando os seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Vô Rosa, por Jesus e por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico, com mensagem, ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus, o amparo e a proteção dele, santos de Deus, também para que possamos cumprir, como o povo de Deus, a missão de anunciar ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus, o nosso Senhor. A Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus coroado. O Santo Irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para o céu coroado como profeta e supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuar com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Vô Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e dos santos profetas e apóstolos, ele continua a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações estes desejo de servir ao reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus dado a esta igreja por meio desses santos, pois formam uma doutrina perfeita e uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer a nossa parte como filho de Deus e valorizar o sacrifício desses santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiro ou como membro, cooperando para que os nomes desses santos sejam conhecidos e se tornem a esperança de muitos corações e em ganhar a salvação com Deus e serem abençoados, felizes como nós. No dia 5 de maio, a Igreja Apostólica estará relembrando o momento glorioso da coroação do nosso Santo Irmão Aldo. E com grande júbilo e reconhecimentos aos céus pela vida e ministério do Santo Irmão Aldo, apresentaremos nossos louvores e gratidão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso primaz, Santo Irmão Aldo, deixou um recado importantíssimo para toda a Igreja Apostólica. Ele e a Santa Vô Rosa precisam muito da união de todos. União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da Igreja, e do verdadeiro amor ao próximo. Eles também nos ensinaram a evitar as desavenças, o fanatismo e principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isso prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais, com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem tristes e alimentarem as dúvidas em seus corações. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, inclusive a fé em nossos santos, e procuram semear mentiras
e desânimos aos que se deixam levar por essas pessoas. Recomendamos que retire essas pessoas de suas contas pessoais, dos seus contatos pessoais, aliás. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades de nossa igreja, sejam do coral ou de determinada congregação ou entre o ministério. Pois sempre tem os que querem se aparecerem e promovem discussões e criticam os trabalhos dos pastores, dos regentes e até do conselho de nossa igreja, gerando contendas e desavença. Não foi isso que aprendemos com a Santa Avó Rosa e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários, com o objetivo de prejudicar o próximo, são como pedras de tropeço na vida daquele que se deixa levar por tais costumes. Lembre-se que a lei de Deus: plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantar. Observem estas recomendações, que está registrado em Romanos, na Sagrada Escritura. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações. Enganam o coração dos ingênuos. Irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes. Tome muito cuidado com tudo o que ouvem, vê, leem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, o nosso amado Mestre, nos ligou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nesta Igreja Apostólica, estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a alegria de contemplar a nossa fiel obediência e santificação, fazendo nosso esforço para evitar tudo que prejudica a nossa união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promover o amor e a paz. Meus prezados e ilustres irmãos, esta mensagem publicada para todos nós neste boletim, mostrando o reconhecimento que devemos ter ao ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que lutaram em prol da nossa salvação. Nós sabemos que o nosso profeta Santo Irmão Aldo lutou durante a sua vida terrena, os 44 anos aqui na terra, provando a nós todos a sua grande capacidade de profeta, de liderança, do amor por nós, de conhecimento, e nos dando ensinamento para todos nós. Assim como a Santa Avó Rosa também, no transcorrer dos seus 16 anos, que viveu à frente desta igreja, Jesus usando a ela. Depois foi cumprir o seu ministério no reino do céu, coroada como rainha, e o ministério de Espírito Consolador. Nosso Santo Irmão Aldo, como supremo pastor e profeta de Deus, cumprindo a sua missão em espírito nos céus, deixou a nós muitos ensinamentos, muitos conselhos preciosos para nós seguir em frente nesta caminhada.
Nosso santo irmão Aldo nos ensinou como devemos nos amar ao nosso próximo, como devemos evitar tudo aquilo que contamina o nosso espírito. Nós vemos nos ensinamento do amado apóstolo São Pedro, ensinamento muito precioso, como está neste boletim aqui, para ser sábios e prudentes, tomar muito cuidado no que ouve, no que vê, no que lê. Eu me lembro de um ensinamento do apóstolo São Pedro, quando ele disse assim: cuidado, pois o inimigo de nossas almas anda dranando como um leão, buscando quem ele possa tragar. E ele ainda continuou dizendo: sejam moderados nos apetites sexuais manifestados no instinto humano, nos 5 sentidos, na audição, no olfato, no tato, no paladar. E o que faz esse sentido? Que seja na visão, conforme está nesse boletim, tomar muito cuidado naquilo que vê, naquilo que lê, literaturas indecentes e morais que desagradam a Deus. No paladar, cuidado naquilo que fala, que comenta, que come, enfim, o que bebe. Cuidado para não desagradar a Deus. Na audição, a mesma coisa. Ouvir, cuidado em ouvir o que não deve, em músicas profanas, e enfim, os comentários da lei. Então são os ensinamentos preciosos que ele nos deixou, para nos colocar em prática, para nos estar ao lado de nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, do nosso santo e querido irmão Aldo. Irmãos, Deus, o nosso Pai, desde o início da criação da raça humana, Ele precisou de pessoas dignas da tua inspiração para dirigir um povo dele, os seus filhos, porque todos nós somos filhos de Deus. Deus não faz distinção de raça, de cor, ou que seja de estatura, posição social, naturalidade, mas todo ser humano é filho dele. Aonde que esteja, ou que seja do lar que nasceram, mas ao gerar no corpo humano, Deus dá o espírito até mesmo para dar a vida, a locomoção do corpo, com a esperança que esse espírito possa voltar para o céu. Mas devido ao seu desenvolvimento aqui na terra do seu corpo, que é a casa do espírito, se tem uma comunhão com ele, como nós, os filhos de Deus, o povo apostólico, tem um aprendizado que ele nos deu, os seus santos, para nos ensinar, logicamente vamos manter essa comunhão com ele. Mas aqueles que não têm, se afastam dele, de Deus, se afastam de Cristo. Mas eis que nós tenhamos a origem de Deus, porque foi Ele que nos formou. Deus nos criou e depois Ele nos formou. Então a nossa origem é de Deus. Nós estamos carnes, mas somos espíritos. Nós estamos na terra, mas somos do céu. E a nossa origem vem de Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. E Ele quer seus filhos de volta, no seu galardão que está preparado. Logicamente, muitos não terão essa oportunidade, porque abandonaram, viraram a costa para Deus. Mas muitos não falam. Deus perdoa, porque Deus é perdão. Deus é amor. Deus é misericórdia. Sim, Deus é perdão. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça. E Ele age dentro da justiça. Ele perdoa. Mas a vida paga pelos os seus atos.
suas atitudes aqui na terra. E Deus deixa. Irmãos, é conforme Ele está escrito. Ele deixa plantar o que quiser, mas você vai colher o que você plantou. A palavra diz: Deus é tão bom que Ele nos deixa plantar o que nós quiser, mas Ele é tão justo que deixa nós colher o que plantamos. Por isso, plantem coisas boas, para que você possa colher o reino dos céus. Irmãos, nosso santo e querido irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, que foram 2 santos preparados por Deus, nesses dias atuais, nos prepara o nosso espírito para nos aproximar de Deus, principalmente desses dias difíceis que nós passamos. Muitas vezes nós pensamos: por que muitas coisas acontecem? Muitas vezes Deus deixa acontecer. Deus deixa acontecer na vida nossa. Muitas vezes lutas ou tribulações na nossa vida. Mas e por que Deus nos deixa acontecer? Para provar até que ponto nós temos fé e para provar o nosso amor por Ele. Mas Ele não nos abandona. Ele está conosco e por isso Ele preparou esses 2 santos tão poderosos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para nesses dias atuais dar a continuidade na missão de nosso Mestre Senhor Jesus, para nos salvar. Irmãos, aqui, para encerrar esta reunião desta noite e complementar a mensagem que está no boletim, eu descrevi aqui uma mensagem, um resumo de uma mensagem complementando a mensagem deste boletim. Enquanto nós vivermos no barulho do nosso ego, que são os constantes pensamentos e os desejos de fazer, de realizar, de conquistar, e muitas vezes a mente nos leva às longas viagens no passado ou no futuro, ou até mesmo nos preocupando com o que está à nossa volta, com os problemas que não estão ao nosso alcance ou não nos pertencem, como por exemplo, perdemos tempos em observar e comentar ações e decisões do nosso próximo. Perdemos tempos em tecer um comentário que não levará a solução para os problemas alheios a nós. Perdemos muito tempo mergulhado nos problemas políticos e sociais, os quais não temos ousadas para amenizá-los. Na política, julgamos uns e elevamos aos outros, como se soubéssemos das verdades que estão por trás dos bastidores. Perdemos nosso precioso tempo e não nos lembrar da palavra do Mestre Jesus, que alertou dizendo: maldito o homem que confia no homem, o qual faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Homens esses que lutam pelos seus status, suas posições diante da sociedade, sem se preocupar no mínimo sequer com o seu próximo, mas que precisam da manipulação da massa humana para alcançar seus interesses. E por fim, se não despertarmos desta coma espiritual, o tempo é precioso. O tempo passa e então perdemos a oportunidade de crescer, de aumentar, de evoluir a essência do Espírito, que é a parte boa desta vida. Somente o que interessa para Deus. Quando estamos envolvidos pela lufa do ego, que são essas avalanches de pensamentos, não temos tempo para fazer uma boa reflexão todas as manhãs, fazer nossas orações, nos falta sabedoria para pedir
E como disse Jesus, não recebeis porque pedes mal. Temos que pedir a Ele sabedoria para pedir. Sim, mergulhar no nosso íntimo e questionar a nós mesmos de muitos porquês. Ou serás? Por que tem agido de tal maneira com o seu semelhante? Por que, meus irmãos, com a minha família? Por que não fazer diferente do que tenho feito? Por que não tomo uma atitude de mudança para alcançar melhoria na minha vida espiritual? Será que estou sendo um bom filho para Deus? Será que não preciso mudar a minha forma de pensar? Será que já alcancei o ápice da sabedoria? Não há nada mais que melhorar na minha vida? Será que tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha? Será que tenho agradado a Deus em todas as minhas ações? Essa pergunta nos estimula a pensar no que e na forma que temos vividos os nossos dias de experiência nesta terra, e nos leva gradativamente a uma visão maior do Espírito. E à medida que vamos evoluindo, vai se dispersando a névoa que impede a nossa visão espiritual. E conseguiremos tirar belas, maravilhosas lições das coisas mais simples que temos vividos e aprendido no decorrer da nossa caminhada de experiência nesta terra. Se não acontecer esse despertar espiritual na igreja, não irá contemplar o Cristo que já desceu sobre as nuvens e guardam para arrebatar os seus escolhidos. Ele está sobre as nuvens espessas, escuras do nosso ego, da nossa mente, das nossas mazelas e desejos. E todos aqueles que se esforçarem para avistar o seu Cristo será arrebatado deste mundo de ilusão criado pelo próprio ego, e embora vivendo ainda em corpo físico, passará a desfrutar das maravilhosas visões do Espírito, que facilita todo entendimento das coisas de Deus. O Consolador e o Profeta Santíssimo têm nos ensinado profundas lições, até mesmo nas mensagens cantadas dos nossos hinos, mas raros os que sabem interpretar essas mensagens, extraída da essência de sua mensagem. Guarde dentro do seu coração esta mensagem, meus irmãos, que a Santa Vó Rosa, o nosso santo irmão Aldo, possa abençoar ricamente o viver cotidiano de cada um dos senhores. Para nos encerrar, nós vamos ouvir o hino Servirei com Amor.
oração. Quero agradecer a cada um dos senhores por esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, pela vossa presença, pela vossa atenção, e tenho certeza que Deus, o nosso Pai, muito se alegrou, juntamente com a Santa Rosa, com o irmão Aldo e com a Virgem Maria. Agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Convido por gentileza os que se encontram sentados, se colocarem em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Senhor Deus, ó Pai bendito, Pai, não encontramos palavra para agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de passarmos horas juntos aqui, Irmandade, alimentando o nosso espírito na presença do Teu Divino Espírito. Agradeço ao Pai por ter enviado os santos e anjos do reino do céu. Agradeço pela presença de profeta e de apóstolo. Agradeço a Ti, Mestre, Senhor Jesus, nosso Salvador. A Ti, Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado, Mãe querida. A Senhora Santa Avó Rosa, Espírito Consolador. Te agradecemos muito. Agradecemos ao Senhor querido, irmão Aldo. Irmão Aldo, muito obrigado por nos tirar da escuridão, por nos dar a luz ao nosso caminho, por nos dar a vida, nos dar a saúde, nos dar coragem. Muitas vezes nos encorajar, nos fazer acreditar, nos motivar a vencer a dificuldade que enfrentamos. O Senhor que nos dá o entendimento, a sabedoria para compreender este mundo tão caótico. Irmão Aldo, graças damos ao Senhor pelo Teus ensinamentos. Irmão Aldo, sabemos que o Senhor deixou a glória do Pai para estar presente aqui. E neste momento quero pedir ao Senhor, juntamente com a Senhora Santa Avó Rosa, a Ti, ó Mãe, Virgem Maria, ao Senhor Mestre, Senhor Jesus, a Tuas bênçãos que recaia sobre cada um de nós, afastando-nos todos os males, os perigos, nos livrando, irmão Aldo, de toda a contaminação do pecado, até mesmo desta pandemia que está recorrendo ao mundo inteiro, irmão Aldo. Nos livra, irmão Aldo. Conserva a nossa saúde. Peço ao Senhor, irmão Aldo, juntamente à Senhora Santa Avó Rosa, que dá entendimento e sabedoria até mesmo aos governantes deste país, que possa saber, ter a sabedoria para dirigir ao mesmo. Irmão Aldo, nos livra desta pandemia que está assolando ao mundo. E muitas pessoas de corações bons, irmão Aldo, toma conta. Santa Avó Rosa, a Senhora como Espírito Consolador, consola aos sofrimentos de muitos. Neste momento eu invoco do Teu poder, que recai sobre esses nomes que está contido nesta caixinha de oração, porque a Senhora Santa Avó e o Senhor irmão Aldo tem o poder da onisciência, da onipresença para compreender a necessidade de cada um. Dá a eles conforme o mérito deles. Santa Avó, nos abençoe, nos dá uma boa noite de repouso, a um regresso aos nossos lares. E amanhã feliz estaremos novamente aqui, louvando e glorificando o Teu santíssimo nome e alimentando o nosso espírito. Envia um anjo para estar à nossa companhia, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os perigos, de todos os mal. Nos dá sabedoria, entendimento, coragem e ânimo. Irmão Aldo, neste momento, os meus queridos e ilustres irmãos, recebam as bênçãos de nosso Deus, as bênçãos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa. Recebam as bênçãos também do nosso santo e querido irmão Aldo, e sejam contidos no vosso viver para todo sempre. Amém. Está encerrada nossa reunião, com a paz do Senhor a todos.